Bom, pessoal, amanhã é a eleição, né, Dilma e Aécio. A gente é obrigado a escolher entre o menos pior e tem gente que defende a tese de que se a Dilma ganhar, talvez seja o lado bom de uma vitória da Dilma, né? Que é possível, apesar da gente conversando por aí, a gente vê que a maioria absoluta vota no Aécio, mas as pesquisas estão dando a Dilma na frente e a gente sabe para que é isso, né? Eles têm que colocar a Dilma na frente nas pesquisas, que é para o povo aceitar o resultado da urna, que a gente sabe que eles podem fraudar e provavelmente já todas essas eleições com urna eletrônica foi fraudado, né? Eles inventaram essa história de urna eletrônica depois que o Enéas ficou em terceiro lugar na eleição para presidente em 94. Em 96 já tinha urna eletrônica, então, e desde que inventou essa história de urna eletrônica, a política brasileira ficou dividida entre PT e PSDB e não sai disso, a gente fica refém disso. E agora a gente teve aquelas manifestações, né, junho do ano passado, ficou claro, estava todo mundo de saco cheio com o PT, mas apesar desse negócio de manifestação, eu não fui nenhum dia e no fim o povo acabou vendo que aquilo lá só serviu como massa de manobra, porque apesar de não ter nada a ver, o povo estava revoltado com corrupção, com o PT, com todas essas porcarias que o PT tem feito. E a Dilma veio com aquela história, aproveitou a onda das manifestações para justificar que o povo queria mudança, já veio com um papo de nova constituinte, que a gente sabe que é o mesmo golpe bolivariano que eles deram na Venezuela, já veio com essa história de mais médicos, trazendo um monte de guerrilheiro cubano para cá. E a melhor coisa, o mais positivo que aconteceu em junho de 2013 não foi as manifestações, foi que a grande maioria das pessoas que estava alienada, que não estava na internet acompanhando os debates, as informações, tudo que estava circulando na internet, essa grande maioria das pessoas alienada, que só acompanha as coisas pela grande mídia, que não estava entendendo o que estava acontecendo, ficou curiosa e foi buscar informação e foi pesquisar e começou a prestar atenção em tudo aquilo que poucas pessoas há anos já vinham falando na internet, né? O Olavo de Carvalho, o único meio de comunicação, de divulgação que ele tinha na internet, tanta gente que há anos vinha falando, denunciando o PT, o Foro de São Paulo, a estratégia comunista bolivariana. A melhor coisa foi quando o povo saiu da rua, voltou para casa e começou a pesquisar para entender o que estava acontecendo, quando viu que estava sendo feito de idiota, de trouxa, de massa de manobra pelo PT. E o resultado a gente está vendo agora na urna. Não foi uma maravilha nenhuma essa eleição, mas dentro do possível, com os partidos que a gente tem, com os candidatos que a gente tem, com a estrutura política atual, a gente pode considerar que o resultado foi muito bom, foi um dos melhores possíveis. Não foi eleito todo mundo que poderia, né? Eu lamento o Conte Lopes não ter sido eleito deputado federal aqui em São Paulo, teve mais alguns, aquele Sargento Faur que o Bolsonaro apoiou no Paraná, né? Enfim. O Paulo Eduardo Martins está aí como suplente, provavelmente, ainda mais com uma vitória do Aécio. Provavelmente o Eduardo Martins deve entrar para deputado federal, a Marisa Lobo não entrou, mas enfim, no geral o resultado da eleição foi bom, o PT caiu bastante, mesmo tendo a máquina na mão, e a tendência, o Aécio sendo eleito presidente agora, é que em 2018 o PT se reduza a um partido nanico. E, enfim, o resultado foi muito bom. Infelizmente ou felizmente, né, tava todo mundo lamentando o Bolsonaro não ser candidato a presidente, mas falar a verdade, depois que o avião do Eduardo Campos caiu, ainda bem que o Bolsonaro não foi candidato, porque se até o Eduardo Campos, que é comunista também, que era de um partido do Foro de São Paulo, derrubaram o avião dele, imagina se o Bolsonaro fosse candidato, né, que talvez ele pudesse até ganhar a eleição, derrotar aquela corja toda de comunista no primeiro turno, e se ele fosse para o segundo turno com qualquer um, o Bolsonaro ganhava. O Levi Fidelix, que foi o melhorzinho de todos os candidatos, mesmo o Bolsonaro como deputado federal no Rio de Janeiro ainda teve mais votos do que o Levi Fidelix para presidente. Então é claro que para 2018 o grande nome é o Bolsonaro, né? Isso é até meio perigoso, mas
eles estão vendo que não adianta, né? Eles mataram o Enéas, né? Essa história de câncer do Enéas. Eles não divulgam, né? Eles continuam falando que câncer não tem cura, porque quando divulgar que o câncer tem cura há muito tempo, há mais de 80 anos é conhecida a cura do câncer, vai ficar comprovado ao mesmo tempo que é possível causar um câncer. Então foi o caso do Enéas, mataram o Enéas dissimuladamente, né? Mas mesmo assim, hoje o Enéas é um dos maiores ícones da política brasileira. É o sinal maior que o nacionalismo está renascendo no Brasil. O nacionalismo está sendo revigorado com todo esse caos político, com toda essa bagunça marxista, do marxismo cultural, de subversão cultural que eles aprontaram nos últimos anos. O nacionalismo está renascendo. Até os esquerdistas que costumam ser contra o nacionalismo, que se revoltam contra o nacionalismo, mas é engraçado que eles vivem querendo denunciar a infiltração, a influência do imperialismo americano, que eles falam isso, repetem como papagaios, mas nem entendem direito o que eles estão falando com isso. Mas eles denunciam o imperialismo americano. Na verdade, os Estados Unidos é controlado pela maçonaria. Então, é imperialismo maçônico. A maçonaria controla o Brasil, controla os Estados Unidos, controla a Europa. E todos os países, a cultura ocidental que é controlada pela maçonaria, a gente está vendo esse processo de subversão que a gente chama de marxismo cultural, mas que, se a gente for ver, na verdade, é uma subversão maçônica. E aqui no Brasil, na Europa, as pessoas estão acordando para isso, que o problema não é comunista, marxista, que tudo isso é fachada da maçonaria. Na França, principalmente, está uma revolta contra a maçonaria, já o povo está acordando. E até aqui no Brasil, com o povo tão alienado, com toda essa bagunça, com todo esse caos, o nacionalismo está se revigorando. E até os esquerdistas admiram o Enéas, que é o maior ícone nacionalista das últimas décadas no Brasil. Hoje o Bolsonaro é o político mais admirado do Brasil, é nacionalista. Outros nomes que eles tentaram varrer para baixo do tapete e queriam que o povo brasileiro esquecesse, hoje estão sendo reconhecidos e estão sendo redescobertos pela internet. O Plínio Salgado, o movimento integralista, o maior partido da história do Brasil, mais forte que o Brasil já teve, o Gustavo Barroso, os livros do Gustavo Barroso. E a gente está tendo um renascimento do nacionalismo no Brasil, na Europa e até nos Estados Unidos. Enfim, não adianta, eles querem aprontar alguma coisa com o Bolsonaro, eles sabem que é aí que o povo vai se revoltar mesmo. E falar a verdade, eu até dou razão para o pessoal que acha que eu vou votar no Aécio, eu espero que o Aécio ganhe essa eleição, é o menos pior, não porque eu goste do Aécio, não que eu goste do PSDB, achei ele fraco nos debates. Se fosse o Bolsonaro contra a Dilma nos debates, a Dilma não teria passado mal depois do debate, ela teria sido nocauteada no meio do debate, ela ia cair dura, ela ia desmaiar no meio de todos os debates contra o Bolsonaro. Mas ainda bem que ele não foi candidato. A gente precisa de novos partidos, agora é hora da gente começar a trabalhar a todo vapor para ter pelo menos um partido que presta para 2018, e seria ótimo se os Bolsonaro liderassem a criação desse partido. E enfim, pessoal, para não estender muito, a gente está tendo aí, tem o pessoal que acha que defende que se talvez a Dilma fosse eleita, e realmente tem razão, porque se o Aécio for eleito, ele é socialista também, o PSDB é um partido socialista fabiano, todos esses partidos que estão aí são controlados pela maçonaria, e com o Aécio não vai mudar muita coisa. Só lembrar que o PSDB votou a favor do Marco Civil da Internet, apoiou um monte dessas porcarias que o PT faz. O PSDB, o Aécio Neves, nunca denunciaram o Foro de São Paulo, nunca denunciaram a estratégia comunista, marxista, porque eles são parte dessa estratégia, eles participam disso, a mídia toda participa disso. Então, tem gente que acha que poderia ser bom a Dilma ser eleita na base do quanto pior, melhor, porque já está todo mundo de saco cheio da Dilma. É possível ela ganhar porque eles controlam as urnas eletrônicas, e não vamos esquecer do Dias Toffoli, que fez carreira trabalhando para o PT, como advogado do PT, foi advogado de campanha do PT, advogado de campanha do Lula, e hoje é o presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Então,
A gente sabe que é possível a Dilma ganhar, entre aspas, nas urnas, graças à máquina que eles têm na mão, na fraude. Por isso que eles já estão fraudando a pesquisa, que é para anestesiar o povo, para o povo aceitar o resultado da fraude na urna. Mas não deixa de ter sentido a teoria do quanto pior, melhor. Porque se a Dilma for reeleita, aí o povo vai ficar, realmente vai explodir de raiva, porque vai ver a fraude, vai ficar evidente. Os militares também estão de saco cheio, e eles não conseguem enfrentar os militares. Se eles quiserem mexer na lei e querer mudar alguma coisa para fazer concentrar as polícias militares no governo federal, o povo já está sacando o golpe está sendo divulgado, eles não vão conseguir nada disso, o povo já está explodindo de raiva. Então, se a Dilma for reeleita, é bem capaz que aí a gente vai ter uma revolução nacionalista no Brasil, e aí a gente acaba de uma vez com todos esses partidos aí, que nenhum presta mesmo, e se o Aécio for eleito, não vai melhorar quase nada, eles só são mais dissimulados, eles não vão revogar Marco Civil da internet, não vão revogar todas essas porcarias que o PT faz, que eles são a favor também. Eles são também corruptos. Eu odeio o PSDB. Eu odeio tanto o PSDB que eu apoiei o PT por 10 anos, mesmo não gostando. Eu nunca gostei do PT, eu sempre fui contra muitas das principais bandeiras do PT, gaysismo, todas essas coisas. Por isso mesmo apoiando o PT por tanto tempo, eu nunca me filiei ao PT. Nunca fui esquerdista, para quem já veio perguntar, eu nunca fui esquerdista, mas não tinha opção. A gente via, quando eu era adolescente, que o PSDB não prestava, via isso em São Paulo, via isso no Brasil, que o PSDB não prestava, e o único partido que era contra o PSDB era o PT, que apesar de esquerdistas, eu acreditava que eles fossem honestos, que eles fossem idealistas, que pelo menos eles não fossem roubar tanto quanto o PSDB, e por isso eu apoiava o PT como o menos pior. Mas eu sempre odiei o PT, e hoje eu odeio mais ainda, eu sempre odiei o PSDB, e hoje eu odeio o PSDB mais ainda do que naquela época, porque hoje eu sei que o PSDB é comunista. Naquela época eu acreditava, não tinha noção, por questão de lógica, eu achava que o negócio de comunismo morreu com a União Soviética, acabou. Eu não imaginava que alguém em sã consciência pudesse ainda querer comunismo, e a gente vê hoje que esse povo ou é muito louco, ou é psicopata, sei lá o que passa na cabeça desse povo que ainda quer comunismo. Enfim, pessoal, já alonguei mais do que eu queria o vídeo. Acho que já falei, fiz uma colinha aqui também, acho que não estou esquecendo de nada. E é isso aí. Só para lembrar, né, o pessoal está fazendo campanha. Amanhã vamos votar de verde, amarelo, azul, cores do Brasil. Quem tiver camisa da seleção, verde e amarelo. Vamos destruir essa porcaria, essa porra desse PT. O PSDB não vai melhorar muito, mas se o Aécio for eleito, já é um começo. A gente primeiro derruba o PT e depois a gente tem 4 anos para se organizar, para criar um partido que presta e para destruir também PSDB. Falar a verdade, se a Dilma for reeleita na base da fraude, é aquela coisa, talvez quanto pior, melhor, quem sabe esgota de uma vez a paciência desse povo, cansa de ser trouxa, todo mundo já viu nas manifestações, todo mundo foi pesquisar e teve uma grande conscientização, o povo começou a saber o que estava acontecendo, porque foi pesquisar quando viu a bagunça, quando viu... Enfim, pessoal, não deixa de ser... Não adianta só o Aécio ganhar. Quem sabe se a Dilma ganhar, a paciência do povo acaba de uma vez, a gente vem um golpe militar aí, uma revolução nacionalista, a gente acaba de uma vez com todos esses partidos que nenhum deles presta mesmo, e aí vira metralhadora para maçonaria também, e acaba com essa porra dessa maçonaria, varre essa porcaria dessa maçonaria aqui do Brasil e acaba logo com essa porra toda. Enfim, pessoal, é isso aí, valeu e até mais. E 45, né? Paciência, mas 45 ou 13, eu voto 45 esse ano.